Bem-vindo ao MacCast, edição especial, 7º Fórum de Aprendizagem Transformadora. Você está aqui no MacPlay e agora a gente vai conversar com Paulo Franqueira a respeito das aplicações e novidades da Adobe. Muito bem-vindo, Paulo. Obrigado, Renan. Obrigado por me receber aqui. Foi uma tarde super legal. Puxa vida. Tem gostado do fórum, então? Tá indo bem? Bem legal, bem legal. Os professores são sensacionais e a recepção é impossível. Foi tudo ótimo. Maravilha, é assim que é bom. Paulo, conta para mim o seguinte, me fala um pouco em linhas gerais, quais são as principais aplicações da Adobe que a gente pode pensar aí em relação a essas novidades para aplicar no ensino? Ok, então a gente tem, primeira coisa, a própria Adobe se transforma numa empresa de nuvem. Então, o primeiro ponto que a gente falou hoje na sala de aula, inclusive, enquanto a gente estava falando com os professores, é a possibilidade de você criar fluxos de revisão, aprovação, apoio ao trabalho e mesmo colaboração entre alunos através da nuvem. Então é uma coisa bem interessante e reflete o que acontece no mercado. No final das contas, trabalhar em nuvem hoje é essencial em qualquer empresa. Não existe... A pandemia acelerou esse processo, a pandemia impôs essa realidade, mas é o que acontece. As empresas hoje trabalham de maneira dispersa e a nuvem é a cola que une todo mundo. Então, fazer isso desde a escola é realmente preparar a pessoa para o que vai encontrar no mercado de trabalho. Uhum. Maravilha. E essas aplicações, elas, pelo que eu vejo assim, elas têm um grande uso também no ensino superior, né? De que forma que a gente pode aproveitar essas ferramentas para otimizar esse ensino-aprendizagem? Que eu quero dizer o seguinte, que ferramentas você percebe que a Adobe oferece que podem ser melhor aproveitadas pelos alunos do ensino superior, por exemplo? Então, na verdade pode ser todos, né? A gente fala ensino superior, mas... A Adobe ela é uma desses raros casos de empresa que se adequa a qualquer coisa. Então, nós temos ferramentas que as pessoas utilizam praticamente todas as áreas, de humanas, exatas. Eu posso dizer assim, você consegue abrir uma imagem de raio-x no Photoshop para análise da imagem, por exemplo, ou você consegue pegar uma imagem de aerofotografia de um ambiente e calcular a área desmatada. Isso tudo você consegue fazer com as ferramentas da Adobe, o Photoshop principalmente. Mas, então a gente tem aderência em muitos lugares. O que é interessante do Photoshop é que são ferramentas profissionalizantes também. É muito difícil você conseguir formar uma pessoa, por exemplo, em algumas áreas como publicidade, design, web design, e que não tem acesso, não precisa ter o conhecimento das ferramentas da Adobe, porque Sim. É o que eles vão encontrar nas agências, é o que eles vão encontrar no mercado, coisas que vocês resolverem criar seu estúdio, é o que eles vão precisar ter para produzir. Então são ferramentas que entregam empregabilidade. Perfeito. Quando você está no ensino superior, é muito legal você estudar, adquirir conhecimento, etc. Mas eu acho que todo mundo, no fim, sonha em ter um emprego relacionado ao que escolheu. E ter esse conhecimento ajuda. Maravilha. Você está alinhado, então, com essas ferramentas de mercado, naturalmente você se torna atrativo para o mercado de trabalho, né? Sem dúvida, sem dúvida. É muito comum, eu ouvi falar assim, de verdade, infelizmente, instituições de ensino que não têm as ferramentas da Adobe, que depois os alunos saem e vai buscar em outra instituição conhecimento específico disso, porque o mercado exige. Então não tem como você se desvincular nesse momento, pelo menos no mundo, na história do mercado de criação, design e publicidade, você se desvincular das ferramentas da Adobe. É muito intrínseco, você tem que ter esse conhecimento para se garantir um emprego. Um emprego bom, perfeito. E só para a gente fechar isso aqui, eu tenho um ponto que é importante que cola em tudo isso, e a Adobe já está também atuando bastante, que é a questão da inteligência artificial. As ferramentas da Adobe, elas sempre entregaram uma inteligência ali, que era quase estava nos bastidores, mas nem sempre você via tanto, mas agora tem até algumas versões beta que você pode interagir por prompt de comando. E conta um pouco como é que está sendo essa experiência, como é que vocês estão avançando nisso. Então, nós começamos a usar a inteligência artificial há 14 anos, a desenvolver os algoritmos, antigamente chamava-se algoritmos, né? Então, os algoritmos a gente começou a evoluir e colocar dentro das ferramentas há 14, 13 anos atrás. Hoje em dia, nós já vínhamos usando, até mostrei na aula agora, como o Photoshop foi evoluindo de uma maneira que você sai de usar somente as pedrinhas que estão na imagem, que é o que a gente usava, por exemplo,
quando eu quero remover uma área da imagem, selecionava assim, preenche, ele sumia com aquele objeto, mas ele está usando as pedras do entorno, ele utiliza o que tem ali. Para um momento que você chega no rosto e fala, sorria. Eu pego uma pessoa que está cega e põe um sorriso. Isso não veio daquela imagem. Ele não tem como gerar dentes a partir de... Ele foi buscar na nuvem. Então já era generativo. Nós já tínhamos geração de conteúdo dentro do Photoshop. O que a gente fez agora a partir de fevereiro foi pôr um brand. Perfeito. Todo mundo colocou, a gente colocou o nosso também, chama Firefly. Então você vai no firefly.adobe.com, você consegue se inscrever e testar. Tem hoje e só vai evoluir. A gente tem já um roadmap de entrega bem consistente. Você vai na página do Firefly, você vai ver o que tá ali, é o que está sendo desenvolvido. Em coisas com 3D, você poder criar materiais 3D a partir de prompt, você criar imagens a partir de prompt. Isso tudo é bem legal. Mas o que está sendo diferencial de mercado pesado é o Photoshop com Firefly. Então você seleciona, você põe a sua imagem e fala, põe um piano aqui nessa sala. Agora põe, porque a gente já fazia isso. O que é interessante é que, apesar de ser inteligência artificial generativa, nós já fazíamos essas fotomontagens desde sempre. Só que a gente aqui no banco de imagens fica procurando. O que a gente conseguiu agora foi um facilitador. Eu digo que eu quero um piano e ele vai buscar 3 opções para mim. Legal. E aí ele cuida de reflexo, sombra, ângulo, perspectiva. Ele entende a perspectiva, ele adequa a imagem à cena, inclusive considerando sombras e reflexos. Isso é sensacional. E eu confesso que eu fiz alguns testes na ferramenta uns dias atrás e gostei bastante. E tem um ponto que eu não sei se o senhor trabalha com esse ponto específico, mas o que eu percebi? Ele tem uma espécie de inteligência ética. Dependendo o comando que você dá, ele fala, olha, isso daqui não está adequado, isso assim. Como é que vocês pensaram nisso para também... É uma discussão interessante da inteligência artificial, do uso ético das ferramentas. E vocês já criaram ela com isso embutido, né? Sim. Ética de várias formas, né? A gente está buscando sempre o que nós chamamos de inteligência artificial juridicamente segura. Perfeito. Tá? Então, nós estamos buscando uma maneira de remunerar os artistas de origem. Se eu usei sua imagem, mas eu preciso te remunerar. Isso é possível porque a gente treinou em cima da nossa própria base de fotos. A gente tem um stock foto, a gente treinou nossa inteligência nele. Então a gente não vai além disso, a gente não sai buscando imagem. Você nunca vai pegar uma imagem que você colocou lá e ver o rosto da sua avó numa sereia. Não vai ter isso, porque a gente não sai além das fotos possíveis do nosso próprio modelo. E a questão de você poder digitar um prompt, por exemplo, sangue, não vai ter sangue. Explosão, não vai ter explosão, porque a Adobe é muito ética nessa questão. E vai dos fundadores dela, carrega esse peso de ser uma empresa correta e ética desde 40 anos atrás até hoje. É a empresa mais correta que eu conheci. Maravilha. Paulo, muito obrigado aqui pela participação. Obrigado pela conversa. Muito boa. Obrigado por tudo. Aqui. E você está aqui no MacPlay acompanhando a edição especial do MacCast, 7º Fórum de Aprendizagem Transformadora, falando de ensino híbrido, inteligência artificial, ferramentas da tecnologia aplicada ao ensino. Fica com a gente para mais conteúdo.